Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu vou dar aula de História para o sétimo ano. O assunto de hoje é povos do Brasil. Há muito tempo atrás, os europeus, antes das grandes navegações, achavam que existia apenas o continente europeu, a Ásia e a África, sendo que a partir ali do Oriente Médio para lá eles denominaram como as Índias. Então eles não tinham noção que existia um continente, tá? Esse continente chamado América. E esses habitantes que eu falo, habitantes daqui da América, principalmente do Sul, aqui o Brasil, certo? Existiam tribos variadas. Normalmente eles não deixaram nenhum tipo de escrita. A única história que eles tinham era a história oral, aquela que era contada de geração para geração. Então, quando realmente começaram a querer estudar esses povos aqui do Brasil, foi ser estudado através da antropologia, tá? Os antropólogos, eles vão começar a estudar esses povos com vestígios, tá? Do que o que tinha aqui sobre esses povos que vivem aqui no Brasil. Sendo que, antes até, né, dos povos indígenas, né, assim, chamados pelos europeus, eles tinham também os sambaquis, que chamam da pré-história da América. Os sambaquis era a população que vivia no litoral, que ia lá do Nordeste brasileiro até o sul do país. Normalmente eles viviam, se alimentavam de molúsculos, né, de ostras, e eles comiam e jogavam esse resto de concha e acabaram, quer dizer, fazendo várias montanhas de conchas. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro tem os sambaquis, tem outros, mas assim, o que vem à cabeça agora é o de Saquarema, tá? Quem conhece lá a região dos lagos, tem lá o cemitério chamado Cemitério dos Índios, mas na realidade é um sambaqui. São comunidades que viviam no litoral brasileiro, tá? Antes dos índios. Os antropólogos que vão descobrir esses povos ali na região, tá? Que vai, como eu falei, lá do Rio Grande do Norte até lá o Rio Grande do Sul. Então, esses povos, como tem pouco conhecimento sobre eles e poucos se interessaram em estudar quando os portugueses chegaram aqui, mas são povos que viviam de modos simples, normalmente a maioria era nômades, tá? Eles preparavam ali, eles eram coletores da natureza, pescava, caçava, tinha tribos que às vezes eram grupos bem pequenos e tinha tribos que eram semi-nômades, porque eles ficavam numa região, até plantavam nessa região, mas normalmente esse plantio que era feito com eles, quando eles exploravam totalmente ali a terra, aí eles se mudavam, indo para outros lugares para ter alimentos. Então, a comunidade deles não existia essa coisa da terra ser minha, dos povos mais sedentários, que era, se fixavam. Esses povos não tinham aquela coisa assim, essa terra é minha, aquela lá é sua, não. A terra era comunitária, tá? Ela era dividida para todos. E o que se plantava e colhia era dividido entre todos. Não tinha aquela coisa de uma oligarquia, um grupo que mandasse. Normalmente a sociedade era dividida, que tinha o cacique, tinha o pajé e tinha os índios. O cacique era o chefe da tribo, ele que comandava, orientava. Normalmente era as pessoas mais velhas. E depois vinha o pajé, que era responsável, era um curandeiro. Ele curava as pessoas através de ervas, plantas medicinais, ou rezavam para a natureza para recuperar essa pessoa, tá? Já numa sociedade na qual eles viviam, como eu falei aí,
que eles plantavam, aqueles que eram sedentários, eles plantavam e dividiam a alimentação entre eles. Sendo que, nessa sociedade, os homens eram responsáveis pela pesca, pela caça, era responsável em abrir a mata para fazer as aldeias, para fazer as ocas, que são as casas dos índios, tá? E as mulheres era responsável em cuidar dos filhos, da alimentação e também da colheita, dependendo do tipo de grupos, tá? E esses habitantes aqui do Brasil, antes da chegada dos europeus, eles, por exemplo, tinham alguns rituais religiosos. Tanto é que a nível cultural nós podemos dizer que os índios, eles tinham normalmente era pintura corporal. Essa pintura corporal, dependendo dessas tribos, elas poderiam identificar a nível social, tá? Conforme fosse a pintura. Também tinha aquela pintura que era feita para as guerras, tinha aquelas pinturas que eram feitas no corpo, no sentido festivo. Outra coisa também que os índios faziam muito eram as danças, né? Elas poderiam ser uma festa simples ou poderiam ser também essas tribos que viviam aqui no Brasil. Elas sempre, tá, dentro da sua comunidade, eu estava falando no sentido cultural, eles faziam as pinturas corporais, eles faziam cerâmicas de barro cozido. Teve algumas civilizações que chegaram a fazer até máscaras, tá, para se identificar no sentido cultural. A educação das crianças normalmente era feita com toda a comunidade, todos estavam envolvidos na educação dessas crianças. Os meninos, quando chegavam a certa idade, eles eram ensinados a caçar, a pescar, tá? E ensinavam o que ele deveria fazer pelaquela comunidade. Outra coisa também eram as meninas, que eram educadas para fazer comida. A principal alimentação deles, por exemplo, é a mandioca, tá? Eles faziam farinha de mandioca, faziam tudo com mandioca. Até uma bebida que eles faziam, uma bebida vai ser a fermentada, certo? Com a mandioca. Outra coisa também que está dentro dessa comunidade ou desses povos indígenas, tá? Que eu ia falar aqui é que as principais povos que viviam aqui, nós temos entre eles os Tupi ao norte, Guarani ao sul. Temos também povos como os Tupinambás, tá? Também eles eram povos que viviam aqui. E outra coisa também, os antropólogos normalmente eles identificavam esses povos através do tronco linguístico, tá? Porque era difícil você chegar assim, todos os povos aqui são iguais. Não, cada um às vezes tinha os seus rituais, cada um tinha a sua língua, e aquela língua que era mais próxima, então eles fizeram tipo um tronco linguístico para saber a descendência de cada um. Esses povos não tem ideia mais ou menos como eles chegaram aqui, mas uma das teorias que dizem que eles devem ter chegado aqui na América, pelo Estreito de Bering ou através de ilhas ali pelo Pacífico e chegaram aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, os indígenas ou esses povos que moravam aqui, eles eram para mais de 4 milhões de pessoas espalhadas aqui pelo território do Brasil. Hoje em dia não passa de 900 mil. Hoje eles vivem, para vocês terem uma ideia, eles vivem
em pequenas quantidades de terra cedida pelo governo, tá? Que tem a FUNAI, mas isso a gente vai falar um pouco mais na frente, não vamos falar isso agora. O que a gente está falando mais aqui é sobre o sentido cultural desses índios, tá? Então, eu vou botar um vídeo aí para vocês verem sobre os indígenas e depois a gente se fala. Veja aí o vídeo. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa.
não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. E aí, viram o vídeo? Aqui vocês tiveram mais ou menos a ideia de como essa sociedade desses povos que viviam aqui na América do Sul antes da chegada do português, né? Porque quem vai chegar aqui na América do Sul vai ser os portugueses, tá? E assim vai ter o contato com esses povos que moravam aqui, certo? Às vezes até explorando eles, por exemplo, como o pau-brasil, como vocês têm a ideia aí, tá?